De repente eu senti a quentura de um sol que ainda não estava lá, mas eu pude sentir uma brisa suave naquele deserto tão frio e um copo de água chegando de uma mão misteriosa me entregando, dizendo: beba dessa água, porque além dela dessedentar a tua sede, você vai ter forças para caminhar mais uma milha, diante das respostas que você a partir de agora obterá. A esperança tomou conta de mim novamente. Parece que um novo alvorecer já estava chegando ali perto de mim, naquela solidão, no meio de tanta gente, mas me sentindo sozinha. Aí eu tomei aquela água e também a decisão de seguir em frente, quando já estava parada na beira do caminho. Comecei a acompanhar a multidão. Aí eu vi aquela multidão que estava andando ao meu redor, cabisbaixos, algumas com lágrimas nos olhos, outras sorrindo, e umas animadas conversando e outras em silêncio profundo. Foi como eu estivesse vendo essa visão aqui diante dos meus olhos. E de repente, no meio daquela multidão, eu comecei a ter dentro de mim, bem alto, bem forte, uma voz que começava a gritar: deixe as idolatrias, deixe as idolatrias. E então, desesperadamente, eu comecei a pensar e lembrar do passado, é mesmo. E comecei a ter na minha mente coisas que me fizeram sofrer tanto e a lembrar de coisas que me fizeram chorar desesperadamente. Na minha pouca experiência, na minha falta de maturidade, na minha falta de atenção, e eu comecei a me arrepender, eu comecei a dizer para mim mesma: eu preciso tirar da prateleira esses troféus, eles não são dignos de estarem lá. E eu comecei a meditar no tempo em que eu passei elogiando aqueles troféus, falando com alguém sobre aqueles troféus, dizendo que eles estavam lá, que eles eram importantes para minha lembrança e que isso e que aquilo outro. E então comecei a chamar o nome por nome daqueles troféus e comecei a tirá-los do seu lugar de honra até então dadas por mim a eles. E ao olhar aqueles troféus, eu já não os via mais com a mesma intensidade de outrora. Comecei a examinar um por um e vi que aquilo era razão de choro, de angústia, de desespero, de falta de sono, de falta de me alimentar bem, de falta de me alegrar com as pessoas que eu amo, que estão presentes, porque eu ficava lá no passado, sempre eu voltava para lá. Sempre eu me lembrava daquilo, meu coração, ele batia forte, trazendo aquela lembrança de dor, de desespero, de morte. Aquele gosto amargo do fel, toda vez que eu lembrava daquelas vidas, daquelas pessoas, daqueles momentos, daquela circunstância que me fez tanto mal. E de repente eu me vi pegando um saco de lixo e colocando tudo ali. E essas coisas todas tinham nome. E eu vi que estava registrada, até então eu não tinha visto os rótulos desses troféus. Porém agora, com essa nova visão, com esse despertar da mente, os meus olhos como que se abriram e eu comecei a enxergar que nomes tinham aqueles troféus. Um tinha o nome do ódio, outro era raiva, outro era amargura, outro era desespero, outro era tristeza, outro era intranquilidade. E assim foi chegando aquela prateleira infinda, com aqueles rótulos tão terríveis, targiado ali. E eu comecei a pegar aqueles troféus e vi que não tinham valor para mim mais. Porém, naquele saco imaginário, eu coloquei também as histórias que eu contei muitas vezes para alguém, como lá dentro de mim ainda existia sede de vingança, de que aquelas pessoas pagassem por aquilo que fizeram comigo. E eu fui tirando da prateleira toda aquela sujeira que até então era mal. Era bom naqueles momentos, mas hoje
eu já as via como podridão. Eu já via como coisas mal cheirosas, coisas mortas, inválidas. Sabe, aquele passado que é como uma roupa que não te serve mais. E aquilo foi me dando um despertamento de alegria para tirar aquilo da prateleira. Mas, às vezes, a resistência era grande. Não, mas vamos deixar isso daqui, porque vamos deixar esse aqui. Não, mas eu vi uma força maior, chamada Espírito Santo de Deus, que estava me convencendo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí eu fui tirando todas aquelas coisas e vi que aquelas prateleiras começaram a ficar vazias.